Olha, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier, a meta agora é banir as torcidas organizadas. E o Neto Mota está ao vivo, inclusive com o delegado Lucimério Campos, para falar justamente sobre a investigação dos casos que temos visto nos últimos tempos, não é, Neto? E sobre essa expectativa de que essas torcidas sejam banidas, cheguem ao fim de uma vez por todas. Já convido você, então, Neto, para a gente conversar aí com o delegado. É com você. Pois é, Beatriz, e como a gente pode imaginar, né, essa é uma discussão muito complexa. Não é à toa que envolve o STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, Federação Alagoana de Futebol, Polícia Militar, Polícia Civil, todos aí que estudam nesse trabalho para tentar chegar a um denominador comum e fazer, no final das contas, com que os torcedores parem com essa rivalidade tão brusca, na verdade, intolerância esportiva que nós já tratamos aqui dentro do Cidade. Como eu falei, é um assunto aí que requer muita discussão. A Polícia Civil sozinha não tem como intervir nesses casos. É por isso que o doutor Lucimério, que inclusive faz parte desse grupo intersetorial que discute tudo isso, está aqui junto com a gente. Doutor, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Cidade. Boa noite. O que vocês têm visto dentro da análise das investigações desses últimos casos aí de intolerância esportiva e agressão de uma torcida com a outra, um torcedor com outro? Boa noite, Neto. Boa noite, Beatriz. É exatamente o que você tem falado e que tem sido discutido esses dias, né? Existe esse grupo de trabalho que tem trazido à discussão esses eventos fora do esporte, né? Que são praticados por pessoas, muitas delas envolvidas com crimes, como nós temos identificado por meio das investigações que investigam pontualmente cada caso desse, seja casos de violência, de dano patrimonial ou de violência contra a pessoa, como os casos mais recentes, inclusive agora nesse mês de agosto, onde tivemos uma tentativa de homicídio contra o torcedor do CRB, que já foi amplamente noticiado. Então, todos esses casos eles estão sendo cuidados individualmente pelas respectivas delegacias. Entre elas a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas, além disso, nós estamos travando uma discussão a nível intersetorial, como você bem falou, com Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, onde nós já estamos defendendo o banimento, o fechamento, o encerramento, dissolução dessas torcidas organizadas. Veja bem, basta acessar as redes sociais dessas torcidas organizadas, são abertas para que perceba-se que hoje elas não têm mais qualquer conexão com o esporte, com o futebol, com o lazer sadio. Elas estão, inclusive, muitas delas passaram tempos agora proibidas de entrar, de acessar os estádios, de defender o time para o qual elas foram constituídas. Então, elas perderam o objeto social dela. Como pessoa jurídica, eles falam muito isso, os que defendem, os que participam dessas torcidas organizadas, eles defendem que nós devemos punir o CPF, não o CNPJ. Mas, na verdade, os CPFs estão sendo punidos nos respectivos inquéritos. Mas o CNPJ dessas instituições privadas devem ser também dissolvidos. Por quê? Porque elas fazem apologia a práticas criminosas. Elas fazem a divulgação de cantos, muitas vezes homofóbicos, cantos que estimulam a pancadaria, que estimulam a depredação. E isso tem sido uma preocupação nossa. E isso é uma constatação fácil de fazer, como eu disse, basta acessar uma rede social dessas torcidas organizadas que qualquer um do povo vai encontrar ali o estímulo a esse tipo de prática. Então, elas perderam completamente o sentido de ser, a conexão. E a população hoje, ela clama por esse tipo de atitude da força de segurança, dos órgãos de justiça criminal, para o banimento mesmo dessas torcidas organizadas, assim como falou o chefe da instituição. Doutor, e quais são os procedimentos legais que levariam à proibição dessas torcidas? Para que isso venha a acontecer, obviamente, vai depender de uma investigação a nível da Polícia Judiciária e também de uma ação conjunta com o Ministério Público, porque envolve aí a atuação tanto do órgão ministerial como também do Poder Judiciário. Não é possível fazer isso por meio de decisões administrativas das polícias civil ou polícia militar. O que nós temos feito é reunir esse material para que nós, em algum momento, apresentemos ao Judiciário, além das ações individualizadas contra os torcedores que estão aí
atacando pessoas, cidadãos nas ruas, a gente possa também trabalhar essa ideia de banir de uma vez por todas da sociedade, que é um clamor social hoje, o encerramento dessas torcidas organizadas, porque elas, como elas são constituídas para estimular, para levar algum tipo de apoio aos times de futebol, e elas perderam essa conexão, inclusive estão proibidas de frequentar os estádios para fazer isso, elas passaram simplesmente a servir à banalidade, à prática de atos criminosos. Então, nós não podemos admitir numa sociedade, o Estado não pode admitir numa sociedade uma instituição privada que sirva somente a práticas de atos criminosos. Senão nós estamos diante de uma anarquia, e não é isso que a gente tem no nosso Estado com os órgãos constituídos. Doutor, diante da conclusão do inquérito do caso Peu, hoje uma das prioridades desse grupo é concluir também o inquérito do caso do torcedor do CRB, que infelizmente ainda está internado. Quais são as atualizações desse caso? A investigação em relação ao caso do Cismei, ela segue em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, com o apoio do Grupo Especial de Investigação Policial, que é o GEAI, e essa investigação a gente já tem aí, divulgamos ontem para a imprensa um vídeo onde mais ou menos 10 pessoas estão envolvidas. A investigação segue firme identificando essas pessoas, nós não temos nenhuma dúvida de que dentro do prazo do inquérito nós vamos concluir a investigação apontando todos os envolvidos e solicitando à polícia a prisão de todos eles. 2 já estão presos, alguns outros já foram identificados e a investigação prossegue para que todos sejam identificados e responsabilizados por esse ato bárbaro que quase ceifa a vida do rapaz porque estava trajando uma camisa do time de futebol pelo qual ele torce. O que a gente não pode é admitir isso numa sociedade civilizada. Doutor, muito obrigado pelas informações. Beatriz, deu para perceber, né, que as discussões continuam, o inquérito está sendo aí prestes a ser concluído, a gente espera assim, a polícia já avançou bastante no que diz respeito a esse caso, mas infelizmente, a qualquer momento, infelizmente mesmo, novos casos podem acontecer e é por isso que a polícia está defendendo aí tudo que o doutor acabou de falar em relação à discussão que vem saindo do grupo de segurança intersetorial sobre as torcidas organizadas. Volto para você. Neto, vou aproveitar a presença aqui do Dr. Lucimério para repercutir um pouco mais o assunto que é de interesse de toda a sociedade. Não só de quem é torcedor, de quem gosta de futebol, mas todos nós que de alguma maneira somos afetados por essa violência, quando a gente tem medo de sair de casa em dias de jogos, alguém que conhece, tem um parente que já foi vítima dessa criminalidade. Então, eu acho que o assunto é um assunto sensível, de interesse geral. Por isso, queria perguntar para o delegado se existe aí um cronograma de ações para essa discussão avançar, no sentido de banir, né, de dar fim a essas torcidas, começando pelo CNPJ. E o que significa realmente na prática o fato do CNPJ não existir, deles serem proibidos de se reunirem daqui para frente? O senhor acredita que isso vai ser suficiente para acabar ou diminuir consideravelmente esses casos de violência, delegado? Essa preocupação, essa discussão sobre essas proposta de banimento, de dissolução da torcida organizada, Beatriz, ela já vem sendo discutida há algum tempo. Esse grupo já se reúne e um dos pontos que se discute é sobre isso. Na prática, nós enxergamos isso e a Polícia Civil já tem uma posição firmada sobre essa questão, defendendo o banimento das torcidas organizadas, principalmente das 2 maiores, porque elas congregam um grupo grande de pessoas e hoje elas têm uma posição de estímulo dessas práticas. Se você entrar numa rede social de dessas 2 maiores torcidas, você vai perceber ali que tem um engajamento de mais de 100 mil pessoas. Uma tem 43 mil, a outra tem mais de 100 mil pessoas. E ali você vai encontrar vídeos, fotos de símbolos fazendo apologia a práticas criminosas. Vejam que os símbolos que eles adotam como simbólicos para eles são de desenhos, de instrumentos de práticas de crime. Isso aí, por si só, já fala muito. Além disso, se você abrir 2, 3 vídeos ali, só para ter uma ideia, você vai perceber a apologia à intolerância, a brigas, a confusões, a badernas. São esses tipos de ações que acabam tendo um valor simbólico, que acaba também servindo de estímulo para que outras pessoas que
congregam daquelas ideias, elas saiam às ruas e passem a fazer justamente o que eles defendem ali naquela agregação de pessoas. Então, para a gente, da Polícia Civil, falando aqui como instituição, o banimento é uma forma de você proibir que eles se reúnam em uma sede, pois, inclusive, dentro de algumas investigações que estão em andamento, a gente percebe que as sedes foram o local onde as mortes foram tramadas. Por exemplo, no caso do Peu, que foi um caso que repercutiu bastante aqui no Estado, ficou definido a morte do Peu dentro da sede da torcida organizada. Então, assim, a gente sabe que aquele ambiente ali é um ambiente hoje que ele não tem nenhuma serventia à sociedade. Então, bani-lo, dissolvê-lo mediante uma decisão judicial, porque precisaria disso, seria cancelamento de CNPJ, que o CNPJ hoje dessas pessoas jurídicas conhecidas como torcidas organizadas praticamente estão inativos, servem apenas como um pano de fundo para que eles pratiquem esses atos. Então, seria cancelamento do CNPJ e lacrar as sedes, fechar as sedes e proibir que eles se reúnam ali para que eles, dessa forma, evite essa dissimulação do ódio, da intolerância, de práticas criminosas, porque os times hoje não se sentem mais alcançados por qualquer tipo de apoiamento vindo deles. Na verdade, é um estorvo para os times de futebol ter que conviver hoje com a competição maléfica das torcidas organizadas, porque é muito melhor para o time ele ter um torcedor associado, que pague ali sócio-torcedor, que compre a camisa do time, do que ele esteja com uma pessoa dessa praticando crimes e levando o dinheiro para essas instituições.